Olá, seja bem-vindo agora à terceira aula do curso Criando Mundos e Estruturando Universos Criativos. Bem, hoje na terceira aula iremos falar sobre os pilares criativos, o realista, o centro e o abstrato. Tinha comentado na aula anterior, dado uma leve pincelada, utilizando as obras, o Cuphead, o Rock, o Alien, e hoje agora iremos falar um pouco mais sobre os pilares, o que tem nesses pilares, que cada conjunto tem. O que são os pilares de criação? Bem, os pilares de criação nada mais são do que bases que nós utilizamos desde o começo da história aí para estruturar a nossa obra. Muitas vezes a gente começa por uma dessas bases, um desses pilares, sem a gente saber, Então, eu vou agora falar um pouco mais sobre como é o centro, o realista e o abstrato. O realista. O realista, ele é um pilar mais focado em obras que são mais baseados no nosso cotidiano, nas nossas emoções. Eles pegam obras assim, pegam muito mais questões das nossas emoções mais cinzentas, entende? Do tipo, às vezes esse personagem é mau, mas ele não é tão mau, mas ele é bom, mas não é tão bom, tem um porquê dele ser mau, tem um porquê dele ser bom. Existem esses motivos, E isso está muito calcado em obras realistas. Muitas vezes a obra realista, claro, ela não vai ter movimentos absurdos de tiros e tal, uma coisa muito, sei lá, por exemplo, Matrix, Ou obras realistas seriam mais como o rock mesmo, com um exemplificado, que é uma obra mais pé no chão, contando uma história ali de superação, superar suas próprias dificuldades, Então, uma obra realista é mais calcada no sentimento humano, na personalidade humana, no que o ser humano faz, E nas emoções dele. Não tanto um visual, não tanto algo do tipo. Como é, por exemplo, em Alien e Cuphead. Agora, o abstrato. Obras abstratas tendem a ter a sua base visual muito mais forte. A realista é muito mais a questão humana, do que os sentimentos humanos, do que o ser humano sente, as emoções, as situações complexas que geram entre atritos humanos, A abstrata, ela possui uma base muito mais visual, tanto que as emoções numa obra abstrata, elas tendem a ser mais colocadas no visual. Então, por exemplo, se o personagem está feliz, então ele vai mostrar ultramente feliz, tipo um Máscara, Se ele está triste, vai mostrar ele chorando com as lágrimas gigantes, fazendo uma poça de água no chão. E isso se dá ao fato de que obras abstratas, elas tendem a ter um peso muito maior no visual, porque o visual é a primeira linguagem que o ser humano entende. Então, por isso que muitas vezes até as pessoas tendem a diminuir obras mais abstratas, obras que tendem a ter um apelo mais visual, por achar que é coisa infantil de criança. Porque a criança, a primeira forma de visual que ela entende, quer dizer, a forma de linguagem é a visual, é a primeira forma que ela entende. Então por isso que muita gente às vezes até menosprezam obras visuais assim, e eu definitivamente acho isso absurdo, ridículo. Eu acho que a gente tem que valorizar qualquer forma de leitura, qualquer forma de obra. E a forma abstrata, ela tem muito a nos agregar, tem muito a mostrar para as pessoas. Por exemplo, todo mundo ama Mario, a maior parte do público ama Mario, Sonic, Pokémon, mas são obras bem abstratas. Elas são calcadas no visual, e o que agrada a elas é o visual, entende? E essas obras moveram muita coisa aí pelo mundo. E por fim, as obras de centro, O que é um pilar de centro, O pilar de centro nada mais é que a junção entre as obras realistas e obras abstratas, Mas como é que seria essa junção? Muitas vezes essa junção não é 50-50, digamos, não é meio a meio. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. O que acontece é que uma obra de centro, ela muitas vezes pega o apelo visual que obras abstratas têm, mas também pega toda a complexidade humana de tons de cinzas que uma obra realista tem e junta, unifica elas, tornando obras muito diferentes, Por exemplo, obras de ficção científica utilizam muito desse pilar para construir a obra, construir o seu universo, E muitas dessas obras já são um pouco mais complexas muitas vezes, porque elas tendem a pegar a questão abstrata visual e elas têm que condensar de uma forma que a realista também não fuja da ideia, não fuja muito um da outra. Às vezes tem que se unir, tem que trabalhar juntas dentro de si. Por exemplo, tem dificuldades que uma obra abstrata pode ter.
Por exemplo, uma obra abstrata, ela não pode se unir com outras obras. Não tem como você pegar o Cuphead e o Mario e unir e achar que vai dar certo. São obras distintas, diferentes. Porque a obra abstrata tem uma unidade visual muito carregada e muito forte, né? E quando a gente traz isso para uma obra de centro, a obra de centro também tem que respeitar essa regra, que é, ela tem que ter uma lei também na sua forma de abstrato, essa lei de visual. Então ela sabe que até esse ponto ela pode ser visual e até esse ponto ela tem que ser realista. Então, por exemplo, muitas vezes uma obra de centro ela tende a pegar muito da forma emocional do realismo e tende a trabalhar bastante nisso, muitas vezes, né? Ou às vezes, quando ela não tem tanto esse realismo ali imputado, mas ela tem acontecimentos que é de obras realistas, ela possui esses acontecimentos mais pesados, mais densos, mais em afinco, né? Que também fazem parte de uma obra realista. Então muitas vezes até um anime que você pensa, pelo que você está falando, esse anime não é abstrato. Não é. Por conta dos acontecimentos fortes dele, por coisas que acontecem na história dele que se assemelham ao real, ela tem de ser uma obra de centro, porque ela bebe desse aspecto realista. Mas vamos lá. Eu já tinha dito, né, sobre o 50-50 do pilar central, mas como o pilar de centro funciona, né? Igual eu falei, ele existe duas medidas, a real e a abstrata. Você pode colocar um pouco de abstrato no real e um pouco de real no abstrato e tornar ele um 50-50. Mas você pode ter uma dosagem diferente. Por exemplo, aí como exemplo tem o Velozes e Furiosos e o 007. Eu acho que são duas obras muito parecidas. Por quê? Elas tendem a ter um abstrato visual, uma abstração ali bem visual no sentido de dar ação, no sentido de coisas que acontecem durante a cena que são totalmente reais, não é verdade? Mas ainda tem o realismo do fato de que tem questões complexas com família, questões complexas do próprio personagem, questões do passado que o personagem ainda tem que lidar. E também o mundo dele à volta, que é bem calcado no realismo, mas ainda tem uma pequena porcentagem, né, de abstração, de uma forma abstrata. Né? Quando eu digo abstração, não no sentido de uma ideia solta, não, mas eu digo de uma ideia visual, uma ideia bem mais calcada no visual. Né? Então ela tem um pouco disso, mas agora, por exemplo, Alien e Star Wars já são obras 50-50, né, digamos, elas são 50-50 na minha concepção, porque essas obras, a carga visual delas é forte, sim, mas a carga emocional também é muito forte, é muito explorado isso. Então, ela consegue elaborar bem a sua forma visual e bem a sua forma realista, né? Talvez Alien seja até um pouco mais realista do que o abstrato. Então seria uma dosagem diferente. Talvez o Alien seria 60% e o abstrato 40%, né? Uma coisa assim. Então é interessante a gente notar essa questão do pilar de centro, porque você pode reparar que muitos autores utilizam esse pilar de centro para criar, na verdade. Mas é porque ele te dá esse dinamismo. O pilar de centro ele te dá esse dinamismo, te dá essa forma de criação. Inclusive, já dando um breve spoiler das aulas, que a gente vai criar um universo juntos, o meu universo vai ser de centro. Então, o pilar central, ele dá uma flexibilidade para o autor muito mais forte, muito maior do que as outras obras, mas não tira a qualidade das outras obras, até porque o pilar de centro só existe porque esses dois tipos de obras existem, não é verdade? Certo, mas como eu posso aplicar no meu universo, né? Bem, para você aplicar no seu universo, temos que pensar em alguma das seguintes coisas. Que tema que você vai utilizar no seu universo? O que você quer abordar no seu universo? Na verdade, isso já vai definir o pilar que você quer trabalhar. Próxima questão. Caso essa história se encaixe no pilar de centro, determine até onde essa criação é realista ou abstrata. Então vamos lá. Por exemplo, você pode pensar, bem, a minha história vai se passar nos céus, assim, o mundo da Terra não existe mais, só tem agora os céus. Nos céus as pessoas utilizam balões e grandes dirigíveis que são do tamanho de castelos. Legal. Mas como é a complexidade humana? Já decidiu o abstrato, vai ser a questão visual, então isso já coloca ela como uma obra de centro. Mas a questão realista, que como é que você vai
explorá-la. Os personagens vão ter mais sentimentos mais complexos, vão ter densidades, eles vão ter emoções mais cinzas, eles vão ter coisas que eles vão ter que lidar com o passado e tal. Então já torna uma obra quase 50-50, né? Porque você colocou essas complexidades humanas ali também como uma primeira linha junto com a unidade visual, né? Então isso já é um fator determinante. Trouxe agora alguns exemplos para tornar mais claro descrições para a sua obra, né? Para a obra que você está criando agora, para também como vou fazer uma descrição para uma obra mais de centro, como fazer uma descrição maior para uma obra realista, uma obra abstrata. Então vamos lá, vou ler aqui os exemplos. Uma história, exemplo, né? Uma história policial que se passa em uma cidade do interior, onde monstros estão se disfarçando de seres humanos. É uma obra de centro. Por que é uma obra de centro? Porque a carga realista é forte, é grande, mas existe uma questão visual ali que é os monstros. Os monstros podem ter várias formas visuais ali. Então, até quando a gente lê, se torna uma coisa meio ambígua, se torna uma coisa meio em aberto. Tipo, como é esse monstro? Como é essa questão? Por conta disso, porque o pilar abstrato ali necessita de uma carga visual, mas a carga por fora ali realista já também equilibra as coisas. Então é aquela coisa, uma história policial no vilarejo, então você já começa a traçar uma ideia na sua mente, certo? Agora um próximo exemplo. Uma história policial que se passa em uma cidade de interior onde está sendo investigados diversos crimes de um serial killer, realista. Por que é realista? Você já primeiro já entende que isso acontece na vida real. Essas coisas, essas questões, elas tendem a ter histórias baseadas nisso. Então, muitas vezes, uma dica, até quem vai fazer histórias realistas, pegue casos reais, pegue acontecimentos reais, pegue coisas bem mais reais e se baseie nelas, entende? Então, essa história, que eu acabei, essa linha, né, que eu expliquei, ela é muito fácil de ser imaginada, porque ela já vai trabalhar com uma questão realista de pessoas ruins, pessoas boas, pessoas que têm bons hábitos, pessoas que têm péssimos hábitos, pessoas que fazem coisas ruins. Então isso já está um pouco mais fácil para a gente notar e perceber, porque não se baseia em algo imaginado e sim real, não é verdade? Então essa seria uma obra realista. Próximo exemplo. Uma história policial que se passa em uma cidade localizada em uma ilha, onde um urso e um lagarto falante investigam o roubo de um tesouro abstrato. Tá vendo como essa descrição agora, ela tende a ter um teor muito mais visual? Ela tende a querer mais uma questão visual. Então ela é totalmente abstrata. Ela vai necessitar que você demonstre, desenvolva essa questão visual para que o leitor ali, a pessoa que está visualizando o que você está criando, tenha mais claridade do que você está fazendo, sabe? Então, muitas vezes, uma obra em abstrato, ela tende a ter um apelo mais visual. Então, uma dica que eu dou para quem está criando uma história muito mais abstrata, estilo Mario, estilo Cuphead, estilo Sonic, esboce. Faça esboços, pegue exemplos, faça esquetes, desenhos para ilustrar melhor a sua ideia, porque muitas vezes as pessoas não entendem por conta disso, que é uma história que tem um pé muito mais visual. E nem todo mundo entende esse aspecto visual de uma história. Então, o que eu mais recomendo é faça esboços, procure imagens, tenha coisas bem fixas ali estabelecidas para você criar sua ideia e também para você, né? Não só para descrever para os outros, mas para você, para que você tenha uma linha visual que é muito importante seguir. Certo, agora vai vir a parte onde, igual eu dei spoiler antes, sobre o universo que nós estaremos criando juntos, né? Eu resolvi criar uma história dentro do pilar de centro, que eu senti que eu teria mais liberdade para a ideia que eu quero explorar com vocês. Lembrando que vocês não precisam fazer a mesma história que eu estou fazendo. Façam a história de vocês ou continue o universo que vocês estão fazendo, né? Mas vamos lá, vou descrever um pouco a minha ideia aqui. Meu mundo vai se passar em um planeta que se assemelha à Terra, mas em um seu momento pré-histórico, com animais selvagens enormes e plantas exóticas, mas não abordarei a história com seres humanos e sem alienígenas que se assemelham a insetos e primatas da Terra. Quero explorar certos sentimentos mais complexos no meu personagem e na história, não sendo somente uma história com aspectos abstratos. Ou seja, determinei aqui que a minha história tem um centro, ela é um pilar de centro. Então, o que acontece? Ela tem um apelo visual muito mais forte.
muito mais forte. Realmente, tem um apelo visual talvez 65%. Mas o resto, ela é totalmente calcada na realidade. Então vai ter emoções reais, vão ter questões políticas reais, vão ter sentimentos complexos entre seres humanos de uma forma mais realista. Então já coloca a minha obra como uma obra de centro, certo? Mas a obra de centro tem limites? Ela tem um limite que eu chegue e tal? Sim, ela tem um limite. O limite é quando você determina como vão ser as suas bases visuais e bases realistas, né? Que seria, você nunca pode passar de um lado para o outro sem que exista uma explicação ou sem que exista uma adaptação. Vamos lá, um exemplo. Igual eu falei da história dos balões, pessoas que vivem em balões gigantescos no céu. Imagine que está todo esse momento e desses balões e tal, e aí eu dou um salto realista e falo o seguinte, legal. Agora eles estão vendo arranha-céus, e tem carros andando ali embaixo nas ruas e eles veem que está totalmente povoado. Tipo assim, você espera, mas caramba, isso não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido? Você extrapolou o limite do centro dessa história, tornando ela muito mais realista. E aí isso causa que você delimitou tudo. Então algo que era redondo ali, tipo, tinha seu 50-50, agora vai ter, sei lá, o seu 80 e seu 30%, né? Já passa, né? Então, o que acontece? A gente sempre tem que dar uma explicação e criar coisas dentro do que nós já estabelecemos no centro. Então, por exemplo, algo discrepante, né? Mas enfim, acho que deu para entender melhor o meu ponto, né, sobre os pilares, certo? Qualquer dúvida, responderei na comunidade da Caster Study as dúvidas, tudo bem? E agora, a próxima aula, a gente vai ver sobre começar a nossa pesquisa a partir da nossa descrição, né? Então agora, elabore essa descrição, coloque ali em que pilar a sua obra estaria mais ou menos, se ela estaria em centro, se ela seria mais realista, se ela é um pouco mais abstrata, né? E não tenha medo, faça pesquisas, pegue as melhores referências, pegue o que você achar legal, interessante, mas claro, a gente vai ver isso na próxima aula.